Vamos lá, estamos ao vivo. Boa noite, Maria Eduarda, Boa tudo bem? noite. Tudo sim, você, Igor? Tudo bem. Bom, obrigado por participar da oficina de hoje aqui do Politize. Obrigado por tomar esse tempo aí de domingo, que a gente sabe que é um tempo precioso, né, Duda? Obrigado Sim, por mas participar com a obrigada gente pelo aqui. convite. Obrigada pelo convite. É sempre bom falar de temas assim e também poder levar isso para as pessoas. Que bom, que bom. Fico contente que você está aqui com a gente hoje. Infelizmente, o Jorge ele está com problemas na conexão, então a gente não sabe se ele vai conseguir participar hoje aqui com a gente, mas ele já recebeu o link e ele pode aparecer aí, a gente apresenta ele e já começa o papo junto dele também. Mas vamos começar? Vamos lá? Então, Meu nome é Igor, te apresentar aí para o pessoal. Eu sou bacharel em administração, especialização em políticas públicas. E hoje nós temos aqui a nossa convidada, Eduarda Miranda, que eu chamo de Duda, né? Se me permite chamar de Duda? Sim, eu gosto. Então pronto, então Duda, então. Então Duda, ela é empresária, ela é estudante, ela faz parte do grupo de robótica aqui do SESI de Caçapava. Ela foi jovem vereadora aqui na Câmara Municipal de Caçapava em 2018 e também ela é embaixadora da Consulta das Cidades Sustentáveis da ONU. É isso mesmo? Esqueci de alguma coisa, Duda? Não, isso mesmo. Tudo isso, né? É. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, então para a gente começar o nosso papo aqui, essa oficina ela acontece graças ao grupo Politize, que ela é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que surgiu lá em meados de 2015, com o objetivo de formar uma geração de pessoas comprometidas com a democracia e com a educação política. Então, desde essa época, desde lá de 2015, numa plataforma online, né, no site, a gente já alcançou mais de 30 milhões de usuários. É muita gente que acessa o portal. Lá tem conteúdos online, tem vídeos, infográficos, podcasts, muito material legal. Não sei se a Duda já teve a oportunidade de acessar o site. Não, eu vou dar uma olhada, mas eu não acessei ainda. Entra lá, você vai gostar. Tem conteúdo de qualidade, com uma linguagem acessível, trazendo conteúdos importantíssimos, atualizados todos os dias. Então, vale a pena acessar e consumir esse conteúdo. Enfim, então, presencialmente, antes dessa pandemia, né, já foram alcançadas mais de 60 mil pessoas diretamente em mais de 137 cidades no Brasil inteiro, incluindo o Distrito Federal, e todas as regiões do país já foram atingidas de alguma forma por esse conteúdo, pelo Politize. Então, para a gente ter uma noção assim do que eu estou falando, se a gente fosse olhar o nosso mapa do Brasil, o Politize está no Brasil inteiro. Então, hoje já são mais de 600 mil multiplicadores do TIS, mais de 25 embaixadas. Inclusive, Caçapava pode ter uma embaixada Politize em breve. A gente está lutando para que isso aconteça, para a gente traga esse conteúdo de qualidade para cá, que tenhamos mais multiplicadores Politizes aqui na cidade. E são mais de 60 líderes no Brasil inteiro. Então, tem muita coisa acontecendo, muito conteúdo bom, trazendo educação política numa linguagem simples e para todo mundo. Então, hoje, se você está assistindo a gente, convido você a usar Jogo da Velha. É Jogo da Velha, Duda? No meu tempo era Jogo da É, Velha. Como é que é? hashtag, É isso hashtag. aí. Então, Jogo da Velha eu faço política ou através do @politize, você pode compartilhar isso para os seus amigos. Então, o nosso tema de hoje, que a gente vai bater esse papo com a Duda, três poderes, freios e contrapesos. Então, é bom a gente deixar claro que essa oficina ela tem como objetivo promover todas as discussões acerca do contexto político atual brasileiro e também auxiliar as pessoas a relacionar as notícias com os freios e contrapesos dessa tripartição de poderes. É muito importante a gente entender a responsabilidade de cada nível de governo e poder. Então é isso que a gente vai conversar hoje aqui um pouco.
Então, a gente vai falar brevemente desses itens. Então, a gente vai falar sobre os cargos políticos, as funções de cada nível de governo, vai relembrar o papel do legislativo, e nada melhor que a Maria Eduarda para falar sobre isso, que foi jovem vereadora aqui na Câmara. Foi isso mesmo? Sim. Muito... Então você domina, né? Domina. Rito legislativo, papel do legislativo é sua área. Graças à Câmara Jovem, eu pude aprender bastante coisa sobre isso. E também eu acho importante estudar política, ainda mais em um ano como esse, um ano político. A gente tem que saber sobre os três poderes e como eles se comunicam entre si e como eles fazem com que o poder seja balanceado e seja realmente bom para a gente, porque não tem como a gente ter uma democracia sem que esses três poderes estejam interligados para um frear o outro, que é isso que diz, né? Quando a gente Exatamente. vê Perfeito, perfeito. o. Além disso que você falou, a gente vai falar do papel importante do Judiciário e do Ministério Público e contar essas ferramentas que balanceiam esse sistema. Então vamos lá, Duda. Para a gente começar, eu queria te perguntar, fazer uma provocação. O que é política para você? O que você entende como política? Eu entendo que política seja uma forma da gente reger o país, de uma forma da gente reger uma sociedade. Então, é onde todo mundo tem um papel muito importante, que é quando nós vamos escolher pessoas, outros cidadãos, para estarem representando a gente diretamente dentro dos poderes, tanto legislativo, executivo e executivo. Perfeito, exatamente. Se a gente fosse resumir isso que você falou agora, a gente poderia usar essa frase aqui do sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que política ela é um processo de tomada de decisões coletivas sobre os mais diversos temas. Então, significa meio que o processo político nada mais é do que um processo que foi construído para que a gente possa tomar alguma decisão em um ambiente complexo e coletivo, onde todo mundo participa, onde temos várias visões, várias demandas e várias causas para os nossos problemas. Exatamente. Então, como você falou, Duda, a gente tem os três poderes, o executivo, que é quem administra o Estado, quem administra o governo. Nós temos o judiciário, está ali em azulzinho, no ícone azul, que ele aplica e interpreta as leis, que quem faz é o legislativo, que cria as leis e fiscaliza o poder executivo, que está aqui no ícone amarelo. Então, basicamente, nós temos esses poderes que estão no processo político que interferem um ao outro, e é isso que a gente vai falar agora, que são essas funções básicas. E aí, eu queria perguntar para você, se a gente pensasse aqui, quais nomes vêm à nossa cabeça quando a gente pensa em cada um desses poderes? Quando a gente pensa em executivo, o que vem à sua cabeça, Duda? Em legislativo, o que você pensa? Executivo eu costumo pensar em cargos, né? Então, são nomes de profissões que eu vou citar, mas aí o executivo, eu costumo pensar tanto no presidente da República e tanto no prefeito da cidade. Quando eu penso no judiciário, eu penso no promotores e também no juiz. E quando me remeto ao poder legislativo, eu penso nos deputados, nos vereadores. São esses que eu penso. É isso aí. É tudo isso aí. Exatamente. Então, quando a gente pensa ali nesses poderes, geralmente vem alguma coisa na nossa cabeça. Ou por aquilo que a gente aprendeu no nosso dia a dia, num programa, projeto, ou aquilo que a gente assiste na televisão, no noticiário, no jornal, enfim. Então, sempre tem alguma notícia que vai ilustrar essa relação entre os poderes. E sempre a gente acaba tendo acesso a isso, mesmo que seja o nosso dia a dia, mas principalmente nos meios de comunicação. Se a gente fosse fazer uma relação aqui de uma notícia que podem explicar brevemente essa relação entre o executivo e o judiciário, por exemplo, a gente pode citar o caso do STF, do Supremo Tribunal Federal, que proibiu o nosso presidente de fazer campanha estimulando a população a furar o isolamento social. Então, veja, existiu um freio, existiu uma limitação.
entre o judiciário e o executivo. Esse é um exemplo que a gente pode perceber aqui entre esses poderes, onde o judiciário acabou interferindo, criando um atrito no bom sentido, de falar, opa, aqui você não pode passar, daqui você não pode ir. Você chegou a ver essa notícia, não? Sim, eu cheguei a ver, e em relação a esse freio, eu acho que eu acompanhei alguma obra, que tem até no livro de Aristóteles, não é? Que ele propõe Sim, lá, bem antes, e aí ele fala desses freios. exatamente, Depois exatamente. Charles também, ele reforçou isso. E é muito comum a gente ver, principalmente agora nesse governo, tem algumas ações muito assim. E aí a gente sempre vê o judiciário tentando intervir a favor da Uhum, população. Porque, como você exatamente. disse, se a gente tivesse campanhas ou publicidades para fazer com que as pessoas furassem a quarentena, isso iria prejudicá-las, prejudicar nós mesmos. Então, precisou de uma intervenção de outro poder para poder Uhum. com que isso não acontecesse. Então, é fundamental que esses três poderes estejam interligados. Perfeito, exatamente isso. Então, imagina se um poder independente, executivo, legislativo, judiciário, pudesse fazer tudo o que ele quisesse. Muitas vezes isso poderia não ser muito bom para a população, como foi nesse A exemplo gente que eu não falei seria agora. democrata, não teria uma democracia. Exatamente, perfeito. E se a gente fosse pensar agora numa interação entre legislativo, executivo, executivo e legislativo? O exemplo que eu gostaria de trazer aqui foi quando o presidente, nosso presidente da República, sancionou a lei que prevê o auxílio emergencial de R$ 600. Acho que você está sabendo disso, o auxílio está acontecendo, e isso foi graças a uma interação do legislativo com o executivo. Então, houve a criação de um processo, toda uma discussão do projeto de lei, e o presidente da República aceitou, sancionou. Ele entrou lá com o contrapeso, falando, concordo com essa atitude que foi tomada pelo legislativo. Você chegou a ver essa notícia? Está sabendo do auxílio, né? Sim, Então, esse é mais um exemplo que a gente pode trazer aqui dessa notícia que se relacionam os poderes. Outro exemplo aqui que a gente pode trazer também, do legislativo judiciário e judiciário legislativo, foi quando o STF ele incluiu na pauta da Câmara dos Deputados a discussão de prisão em segunda instância, depois, na verdade, da segunda instância. Então, o judiciário incluiu um item de discussão no Congresso Nacional. Então, isso mostra que existe uma influência, existe um atrito positivo, no lado bom da palavra, entre o judiciário e o legislativo e o judiciário. Eu não sei se você ficou sabendo disso, da prisão em segunda instância, que houve essa discussão. Você chegou a ver isso na televisão ou não? Na internet, né? sim, eu ouvi uma notícia na internet, acho que foi no G1. Perfeito, exatamente, exatamente isso. Agora, o que eu queria ouvir de você é o que você acha? Por que ocorrem esses atritos, no bom sentido da palavra, entre esses poderes? Você acha que isso é importante ou nem tanto assim? Qual que é a sua visão sobre isso, Duda? Sim, a minha visão é, como eu já disse, né? Eu acho que ocorre para poder ter um balanceamento entre os três poderes. Porque Locke, se eu não me engano, ele colocava o legislativo como como o mais poderoso. E aí era como um poder Uhum. absolutista ali na mão do legislativo. Então, isso não conseguia fazer com que nós tivéssemos representantes da gente em todas as áreas para um poder frear o outro e aí fazer uma sociedade melhor. Então, eu acho que é muito importante com que cada um consiga frear o outro, que a gente não coloque tudo na mão de um poder só, e assim a gente consegue ter uma representatividade maior dentro tanto das câmeras municipais e até lá dentro do Distrito Federal. Exato, perfeito, exatamente. Então, é justamente isso que você falou. O nosso objetivo aqui hoje é justamente esse. Então, discutir essas partes para compreender o todo. Então, a gente precisa compreender que existem esses três poderes, que eles têm suas funções separadas, mas que um deve sim criar esses freios e contrapesos no outro poder. Então, se a gente fosse relembrar aqui esses cargos do Estado, que foi até que você comentou antes,
a gente teria essa divisão entre níveis de governo e poderes. Então, a gente tem lá o governo federal, o governo estadual e o governo municipal e os três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. No governo federal, o representante do executivo é o presidente da República e os seus ministros. Já no legislativo, a gente tem os deputados federais e os senadores. E no judiciário, a gente tem os procuradores gerais, né, o procurador-geral da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal, são os juízes federais. E no governo do estado, você sabe quem que é o representante do executivo no governo estadual? Não. É o nosso governador. Ah, não, peraí, do governo estadual? Isso, É o governador. exatamente. É que eu tô. Peraí, eu vou pegar um fone porque você tá falando muito baixo. Coloca o fone aí. Então, é exatamente isso. No governo estadual, a gente tem o representante do executivo, é o governador ou governadoras, e os secretários estaduais. Já no poder legislativo, a gente tem os deputados e as deputadas estaduais, e no judiciário, nós temos os juízes estaduais e os desembargadores. Se a gente for passar para a cidade, que aí no governo municipal a Duda domina. Lembra lá, Duda? Quem que é o representante do executivo no governo municipal? Prefeito. Exatamente. Então, nós temos os prefeitos e as prefeitas, né? Os secretários municipais, que são as divisões das pastas, o secretário de educação, o secretário de saúde, o secretário de mobilidade, e aí vai. O representante do legislativo, que foi o que você foi, no Câmara Jovem, que são os vereadores e as vereadoras. E é importante a gente lembrar que, no caso do representante do judiciário, no poder municipal, né, no governo municipal, a gente não define esses cargos para cada cidade, pois os cargos eles são nas comarcas. Então, essas comarcas elas são representadas pelo Estado. E aí a gente vem em um questionamento que eu gostaria de ouvir sua visão, que é quais são as responsabilidades de cada nível de governo do executivo. Essa você lembra, né? Então, a gente tem lá a saúde, a educação e a segurança, pegando esses três como base, e a gente tem a divisão. Qual que é a responsabilidade do governo federal na saúde? Você lembra, Duda? É de assegurar a saúde para o país inteiro? Exatamente. E a gente tem o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. SUS. Exatamente. Sim. Ele que vai gerir tudo isso. Então, aqui a gente consegue observar que o governo federal na saúde, ele nem tem uma responsabilidade direta sobre os serviços da saúde, porque ele que organiza e financia tudo isso, através do SUS, como você falou. A mesma coisa na educação. A responsabilidade do governo federal é criar a Política Nacional de Educação, regular as instituições de ensino, o ensino superior e o ensino técnico. Já na segurança e justiça, a gente tem a Defesa Nacional, incluindo as Forças Armadas, Polícia Federal, os presídios federais e os tribunais superiores. Se a gente for descer o nível, irmos para o governo estadual, a gente tem a responsabilidade do governo estadual na saúde, que é o atendimento para casos mais complexos nesse sentido, de diagnósticos, terapias, que são os hospitais de alta complexidade. Na educação, a gente tem o ensino médio. Você está no ensino médio, né? Sim, no primeiro ano. Exatamente. Então, a responsabilidade do governo estadual. No seu caso, você estuda em uma escola que ela é financiada pelo sistema de indústrias, né? Mas que está dentro do sistema estadual, que esse financiamento ele vem de indústrias desse nível. E tem a educação também da segunda parte do ensino fundamental, e alguns estados também oferecem ensino superior, dependendo do estado. Já na segurança e na justiça, a gente tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, o Sistema de Execução Penal e os tribunais estaduais. E aí a gente vem para a cidade, que a Duda domina, jovem vereadora. A gente tem, na saúde, a responsabilidade do governo municipal é o atendimento básico, que são os postos de saúde, que é o que a gente falava muito no programa, né, do Câmara Jovem.
Na educação, a gente tem as creches, a educação infantil, a educação da primeira parte do ensino fundamental, e na segurança e na justiça, a gente tem a Guarda Civil Municipal, que são os guardas municipais, os GCMs, que a gente conhece, pessoal. Então, veja, aí eu queria fazer um outro questionamento, que é quais esses conflitos que a gente pode observar entre esses níveis de governo. Então, a gente pode dar um exemplo aqui, que eu gostaria de ouvir sua opinião, sobre esse momento que a gente está vivendo, que é um momento único na história, um momento em que uma pandemia está assolando o mundo inteiro, e a gente tem algumas situações de conflito, nesse sentido positivo da palavra, mas de entendimento das funções e como esse sistema funciona, principalmente na área da saúde. Você consegue observar atualmente algum tipo de interação entre esses poderes, entre o governo federal, estadual, municipal? Falando desse momento de pandemia, você podia comentar No para a momento de gente? pandemia, eu acho que se tornou ainda mais nítido, né? Nítido, porque a gente consegue observar que o governador do estado de São Paulo, por exemplo, ele libera algumas coisas e aí o prefeito da cidade vai e barra outras ou libera outras. Então, a gente consegue ver esse conflito entre o governador e o prefeito. E além de ver isso também em relação ao presidente da República, que tem algumas coisas que ele seria super a favor de voltar, e aí a gente tem decretos municipais que barram essas coisas. Então, quer dizer, do freio também existe entre esses níveis de governo. Perfeito, exatamente, exatamente. Então, hoje a gente vive esse momento, a gente consegue perceber isso muito mais claro, né? Porque está influenciando diretamente nas nossas vidas. Então, será que a loja vai estar aberta hoje? Será que eu posso sair para fazer uma caminhada, para andar? Será que aquele lugar que eu pretendo ir vai estar aberto, vai estar fechado? Então, é exatamente isso que você falou. Hoje a gente consegue perceber na prática como tudo isso consegue influenciar no nosso dia a dia. E aí eu queria trazer uma frase aqui de Montesquieu que casa muito com o que você falou antes, que ela resume, eu acho, o seu pensamento naquele momento, que é todo homem que detém o poder, ele tende a abusar dele. Então é aí que entra a importância dos freios e contrapesos dentro dos poderes. Você concorda com isso, Duda? Sim, ele também falou que enquanto existir, não sei se foi ele, mas algum pensador, eu não consigo lembrar agora, mas disse que eu vi, né, que enquanto existirem pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que se vendem por dinheiro, também nós não vamos conseguir ter uma democracia, ter uma política boa, porque igual em tempos de eleições, muitas pessoas se vendem por votar, em votar as pessoas, e muitas pessoas que têm dinheiro compram esses votos. Então, todo homem que tem o poder e também tem o dinheiro consegue abusar dessa parte. E aí é quando a gente percebe que dentro da Câmara dos Deputados, por exemplo, nós temos muitas pessoas, muitos homens brancos e que também são empresários. Então, a gente percebe que a população mesmo brasileira, ela não é tão representada. Sim. E isso acontece muitas vezes por causa disso mesmo, porque quanto mais poder você tem, mais você vai poder abusar dele e diretamente você vai influenciar as pessoas, porque você vai ter mais poder aquisitivo também, e nós temos uma sociedade que, vamos se dizer, que não tem tanto poder aquisitivo e não é homogênea em relação a isso. E aí a gente consegue comprar voto da população até mesmo com promessas que depois não são cumpridas. Exato, exatamente, você resumiu bem. E aí vem um detalhe importante que eu acho que é exatamente o que a gente está fazendo aqui hoje, domingo, 7h30 da noite, a gente está falando sobre educação política. Então, esse cenário que você apresentou agora de compra de voto ou de situações que ele usa e abusa do seu poder econômico para conseguir influenciar eleições, por exemplo, isso pode ser combatido com uma outra ferramenta que é informação. Então, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, que é tentar, de alguma forma, levar informação de qualidade, levar educação política para as pessoas. E, mais uma vez, te agradeço por fazer parte desse momento, porque, com certeza, de alguma forma, a gente está mudando a cabeça de alguém nesse momento. Sim. Então, vamos lá. Para a gente
entender aqui, ó, quando a gente vê essa influência do executivo com o legislativo, a gente pode destacar que o poder, ele tem o poder de vetar leis, né? Já com o judiciário, a gente tem o poder do executivo de indicar os ministros do STF, ou ainda o procurador-geral e os embaixadores. Então, existe uma influência ali do executivo no legislativo e no judiciário. E aí a gente vem em duas perguntas aqui interessantes, que é qual o exemplo de veto de lei que a gente vem à mente, que a gente consegue lembrar que aconteceu, que a gente viu na televisão, no noticiário, enfim, e qual situação que já houve uma indicação de ministro do STF que a gente pode relembrar. Eu quero lembrar aqui, ó, que há pouco tempo a gente teve a indicação do ministro Alexandre de Moraes pelo ex-presidente Michel Temer. Você lembra de algum veto que já aconteceu, do que você viu na televisão, enfim, algum veto de projeto de lei, enfim, você lembra de alguma coisa? Ah, não consigo lembrar agora, mas em relação ao STF, só uma dúvida. Não é a Sim. cada 2 anos indicam 3 pessoas? Não, na verdade, Alguma coisa o assim? magistrado, ele precisa se aposentar. Ah, tá. Ó, um exemplo aqui, ó, de veto de lei foi quando o presidente ele vetou o uso obrigatório de máscara na pandemia. Então, a lei saiu da Câmara, do Senado, foi para o presidente sancionar e ele vetou o uso obrigatório de máscara. Isso também foi bem noticiado. Você lembra disso, não? Sim, agora eu Então, esse lembro. é um exemplo da influência do executivo no legislativo. E aí a gente vem para uma pergunta, que já é o campo aí da Duda, o campo do legislativo, que quais são essas responsabilidades das figuras do poder legislativo? Então a gente pode resumir aqui, ó. Se a gente fosse resumir no início as funções do poder legislativo, mas claramente existem várias funções que a gente pode buscar destrinchar. Mas a gente pode resumir assim, ó. Os deputados federais e os senadores, eles votam as leis e o orçamento. Eles podem autorizar a guerra e a paz e o estado de defesa, a intervenção e sítio, né, no estado, no sentido Brasil, fixar remunerações, autorizar plebiscitos e referendos e criar as comissões processantes de inquérito, que são as CPIs. Se a gente for para o campo dos deputados estaduais, a gente pode dizer que é uma função que são meio que uma aglutinação do que fazem os senadores e os deputados federais, mas no âmbito do Estado, dentro do governo estadual. E aí a gente vem para o governo municipal, que foi a função que a Maria Eduarda exerceu em 2018 como jovem vereadora, mas que é a função dos vereadores do município, que é o mesmo que vale para eles. Então, é importante dizer que os municípios diferentes da União e do Estado, eles não possuem uma Constituição. Os municípios, eles possuem uma lei que se chama Lei Orgânica. Você lembra da Lei Orgânica, Duda? Sim. Então, é ela que é a Constituição do município. E aí tem uma coisa interessante, que no Brasil, né, o nosso sistema legislativo federal, ele tem duas instituições, que é o Senado e a Câmara, que está aí. E é fundamental a gente entender que eles fazem a mesma coisa. Mas o primeiro, ele tem uma função bicameral, que é dividida. Então, um inicia a discussão e o outro fecha a discussão. Até foi a ideia do Niemeyer colocar esses dois copinhos aí, que é bem famoso, né? Acho que você já viu, né, Duda? Lá em Brasília. Uhum. Então, a ideia, um abre a discussão e o outro fecha a discussão. Sim. Que a gente chama de casa revisora. Então, no nosso sistema, no Brasil, o Legislativo Federal, ele tem duas casas. Essas duas casas, o Senado e a Câmara, elas formam o Congresso Nacional. Então, aqui, se a gente fosse compreender um dos principais processos legislativos, a gente ia entender os tipos de leis, que também a gente falou muito lá no Câmara Jovem. Então, para a gente entender assim, bem rapidamente, bem brevemente,
a gente tem as leis ordinárias, que elas estabelecem as normas gerais, que são as regras gerais, né? Então, um exemplo disso seria o Estatuto da Criança e Adolescente. Você conhece o Estatuto, Duda? Já viu? Já ouviu falar? Sim, sim. Então, ela é uma lei ordinária. Um outro exemplo aqui é quando a gente surge onde a Constituição manda. Então, por exemplo, são as leis complementares. A gente fala, por exemplo, da Lei da Ficha Limpa. Ela é uma lei complementar, ela complementa aquilo que está na Constituição. Um outro exemplo aqui que a gente ouve muito nas mídias, na TV, enfim, é a medida provisória. E elas são solicitadas pelo presidente da República em casos urgentes. Por exemplo, quando houve o contrato de trabalho verde e amarelo, que foi agora o presidente da República alterou o contrato de trabalho e deu o nome do programa de trabalho verde e amarelo. E um último exemplo aqui que a gente pode compartilhar, também aparece muito na televisão, que são as PECs. Já ouviu falar de PEC, Duda? Eu já ouvi falar de emenda, mas eu não sabia que o termo era PEC. Exatamente. É proposta de emenda constitucional. Então, um exemplo disso é a reforma da Previdência, por exemplo, que aconteceu no ano passado. Então, aqui, para a gente melhorar o nosso quadro aqui de freios e contrapesos, a gente pode dizer que o legislativo ele tem uma das funções que eu acho que a gente já é algo meio até traumático para nós brasileiros, que é o poder do impeachment. Né? A gente teve alguns ao longo da nossa história e também o legislativo ele tem o poder de aprovar os juízes que vão representar o judiciário. E aí eu queria perguntar para você se você lembra de algum exemplo de impeachment e alguma aprovação de ministro pelo Congresso. Você lembra de algum desses dois itens? O impeachment da Dilma. Uhum. E a aprovação de ministros. O último agora, o Alexandre de Moraes, que até eu falei antes, que foi o nosso ex-presidente Michel Temer, que houve indicação. E é exatamente isso. O caso da Dilma, da ex-presidente Dilma, ela sofreu impeachment através da Câmara, através do Legislativo, que é a mais recente. E agora, a gente já caminhando para o final, a gente vai entender quais são as responsabilidades do Poder Judiciário. Então, veja, a gente tem no Judiciário, a atuação do Judiciário, ela começa no Fórum Municipal. Então, aqui na nossa cidade, a gente tem o Fórum. Você sabe onde fica o Fórum aqui, né, Duda? Sim. Do lado da Câmara. É. Então, o Fórum é onde fica o juiz de direito, que vai julgar os crimes em primeira instância. Então, a primeira instância é como se fosse uma esfera municipal dos poderes do Executivo e Legislativo, mas não é. Porque os fóruns são instituições que sediam o que a gente chama de comarca. Ou seja, são regiões específicas do Estado onde os casos eles vão ser julgados naquela região. Então, é como se a gente fosse supor que cada pontinho desse na figura fosse uma comarca e que esses pontos eles abrangem os municípios. E cada pontinho teria um fórum. Então, com pelo menos um juiz da justiça comum para julgar os casos. Então, a gente poderia usar isso como exemplo. Aí, quando a gente parte para a segunda instância, é como se a gente estivesse falando da esfera estadual. Mas que também não é, né? Porque o judiciário ele não tem essa divisão, porque ele é dentro da instituição. Então, no caso, para julgar os casos de segunda instância, a gente tem o que a gente chama das instituições de tribunais de justiça, que atuam com os desembargadores, por exemplo. Então, que o desembargador ele nada mais é do que um juiz, só que da segunda instância. Então, muitas vezes os nomes são diferentes, mas as funções são as mesmas, dependendo da instância. E aí a gente parte para a terceira e para a quarta instância, quando nós estamos falando dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal. Mas a gente tem várias instâncias aqui, principalmente por haver divergências entre as decisões de juízes, por exemplo, decisões judiciais, bem como que a legislação vai prever que pode concorrer a uma decisão que vai
para uma quarta instância, né? Então, o STF ele tem um papel de guardião, meio que de guardião da Constituição Federal. Então, o Supremo ele vai julgar qualquer demanda, mas aquelas que vão acarretar contra a aplicação da nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, acho que para deixar mais claro, ó, a gente poderia dividir assim, ó. A Justiça ela teria 5 frentes de atuação. Então, seria a Justiça Comum, a Federal, Eleitoral, Trabalhista e Militar. Então, a gente podia trazer mais uma aqui, que é a Justiça Desportiva. Mas a desportiva, acho que já está claro qual é a função dela, né? A parte esportiva. Então, no caso da Federal, ela julga os casos que têm a ver com a União, que a União está presente. Então, a Justiça Estadual, também chamada de Justiça Comum, ela tem um caráter residual, que seria, ela julga aqueles casos que se enquadram em nenhum tipo de justiça. Então, se a gente fosse dar uma olhada nos cargos que há em cada tipo de justiça e instituições. Então, isso tudo aí, ó, seria a nossa primeira instância. E aí, quando a gente vai para a segunda instância, a gente vê que compõe a Justiça Federal, né? Nela a gente tem os tribunais regionais federais, que são os famosos TRFs. Então, a Justiça Federal é dividida em 5 regiões, e essas regiões elas não têm a ver com a parte geográfica do país, né? Então, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, região sul, elas correspondem à 4ª região. Então, no caso dos tribunais regionais federais, são 5, que a gente tem as sedes em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Recife. Então, tudo isso aí seria a nossa segunda instância. E aí a gente vai agora para a terceira instância, onde são todos os ministros que atuam nos tribunais superiores. Então, e essa linhazinha azul aí é o que compõe, né, a nossa terceira instância, que seria a nossa última instância. Mas a gente tem o STF, né, que o STF ele vai ter esse poder de guardião da Constituição. Que é meio doido se a gente fosse pensar, né? Uma quarta instância, né? Olha que doideira. Então, o STF ele vai julgar apenas aquele processo que desrespeitou a Constituição. Então, ele vai ali salvaguardar todo aquele corpo que é prevista na Constituição. E Duda tem Constituição, não tem? Em 2018 você ganhou, não ganhou? Não, eu acho. Não ganhou? Então, acho que foi em 2019. Eu acho que ou talvez eu entrei um pouco depois. Ah, pode ser, verdade. Então, aqui a gente volta na frase que a Duda falou mais cedo. Então, todo homem que detém o poder, ele tende a abusar dele. E a Duda deu um exemplo muito importante, no caso até do nosso ano aqui das eleições. Então, é muito importante a gente entender os 3 poderes. E a Duda entende tudo de 3 poderes. E entender que existe os freios e os contrapesos. Então, se a gente fosse resumir aqui e colocar o judiciário no nosso triângulo dos poderes, a gente poderia dizer que o judiciário ele tem o poder de declarar atos inconstitucionais do executivo, por exemplo. E a mesma coisa do legislativo. Então, ele vai criar esse freio para falar, opa, peraí, isso que vocês fizeram fere a Constituição Federal. Então, o judiciário ele é o guardião da nossa Constituição. Quer acrescentar alguma coisa, Duda? Diz aí. Não, eu acho que tá muito legal. Foi bem explicativo. Show! E a gente vai aqui, para 2 questionamentos, 2 perguntas. Em quais momentos atos presidenciais foram considerados inconstitucionais? Você lembra de alguma coisa? Quais leis já foram consideradas? Oi? Lava Jato, não foi? Ficou conhecido como... Foi em momento judiciário, um processo, né, que aconteceu para pegar situações que elas eram ilícitas, elas eram ilegais. Poderia ser um exemplo. Mas nesse caso aqui, específico de algum ato que o presidente ou alguma instituição do legislativo foi considerado inconstitucional, foi quando uma ministra suspendeu uma MP que prevê o compartilhamento de dados com o IBGE de empresas de telecomunicações durante a pandemia. Então, não sei você, mas aqui eu recebo, às vezes, muitas ligações de números que a gente nem ouviu falar,
e aí fica aquela musiquinha. Já recebeu essa ligação? Então, houve uma discussão na Câmara que permitia esse compartilhamento de dados de empresas privadas para o IBGE, que pode gerar, por exemplo, nesse tipo de incômodo. Então, houve aí uma consideração de ato inconstitucional. Agora, para a gente terminar de entender a nossa pirâmide, a gente vai falar do Ministério Público. O Ministério Público, ele tem uma função totalmente independente, que foi o que você falou da Lava Jato, por exemplo. Tem vertente da Lava Jato no Ministério Público. Então, ele, sendo totalmente independente desses três poderes, ele fiscaliza todos os três poderes. Então, ele vai fiscalizar o Executivo, ele vai fiscalizar o Legislativo, e ele vai fiscalizar, inclusive, o Judiciário. Então, ele é um órgão totalmente externo, fora dos três poderes. Ele tem uma função de manter a ordem jurídica. Caso haja alguma injustiça de algum processo judicial, por exemplo, uma tendência é que o MP interfira e faça com que isso seja cumprido. Então, outra coisa é que são direitos sociais individuais e indisponíveis. Então, por exemplo, o direito à vida, o direito à saúde, à educação, o direito à liberdade, mesmo que nenhuma pessoa fale, não quero, vou renunciar a esses direitos. É dever do MP garantir isso. Então, não é que é porque eu não quero. Isso está garantido na Constituição e isso o MP ele vai defender. Então, você lembra de algum exemplo de ação que o Ministério Público ele pode executar? Você lembrou da Lava Jato? O que você lembra da Lava Jato? Eu lembro de todo o caos que causou e ainda causa. De todos os impactos, né? Que isso causou na vida política e nas nossas vidas, né? Houve interferência em vários cenários, na eleição, inclusive, né? Você falou antes das eleições municipais, então houve uma interferência na eleição federal. Então, um exemplo aí de atuação do Ministério Público. Exatamente assim. Então, a gente for incluir ali o Ministério Público, ele está ali, ó. Para fechar de fato o nosso diagrama de freios e contrapesos, a gente vai inserir ele no cantinho ali, ó, o MPF, que ele vai se relacionar com esses três poderes de fato, e ele vai estar olhando ali, observando tudo isso acontecendo, e se houver algum tipo de conflito, de atrito ali, que ele percebe que está ferindo os preceitos básicos, ele vai agir. Ele vai agir, que foi o caso, por exemplo, da Lava Jato. Então, se a gente fosse ilustrar esses freios e contrapesos dentro das situações atuais, ou mesmo como que a gente pode ter essas avaliações desses conflitos atuais dos três poderes, queria ouvir um pouco de você para a gente finalizar de verdade o que você acha da importância desses freios e contrapesos dentro desse sistema que a gente entendeu aí, esse triângulo entre executivo, legislativo e o judiciário, o Ministério Público ali por fora, olhando todo mundo. Você acha que isso é importante? Isso é válido para a nossa vida cotidiana, para a nossa vida enquanto cidadão? Queria ouvir um pouco de você para a gente já caminhar para o finalzinho. É super válido, né? Isso que assegura com que quem nós escolhemos para estar lá dentro, possa nos representar. Eu acho que muitas das vezes esses freios e contrapesos, eles já estão sendo usados mais para um valor de interesse, muitas das vezes, e também de conflito entre partidos, entre cargos. Então, a gente tem que ter essa supervisão do Ministério, nós temos que ter essa integração entre os três partidos para assegurar com que seja uma política efetiva e não algo que tenha interesses por trás disso, a não ser o bem da população, a garantia de cidadania para a gente. Ótimo, é exatamente tirar a visão pessoal e trazer a visão institucional. É isso? Sim, exato. Show de bola. Duda, finalizamos. Vamos ao nosso check-out. Eu queria ouvir de você o que você achou desse papo, o que você achou dessa oficina. Como que está se sentindo após desse nosso papo? Você aprendeu alguma coisa nova? Achou alguma coisa interessante? E o que a gente poderia mudar
para os nossos próximos papos? Queria ouvir de você. Olha, eu acho que foi muito interessante, eu gostei muito de participar, principalmente porque eu consegui aprender muito, então eu revi tudo isso que você falou. São coisas que muitas das vezes na escola mesmo a gente não tem uma educação política e que é muito necessário para nós sermos cidadãos, e também é muito importante para que a gente possa escolher bem os nossos candidatos. Então, é fundamental essa educação política. E a gente consegue levar isso para as outras pessoas a partir dessa live. Eu aprendi um pouco mais sobre os três poderes e ainda sobre a interação entre eles. Eu consegui falar também um pouco do meu pensamento, isso é muito legal. E eu acho que vocês estão de parabéns. Não sei o que poderia melhorar para a próxima oficina, porque eu realmente gostei muito e achei muito interessante. Que bom, que bom. Fico muito feliz. Obrigado de verdade, obrigado por participar. E se a gente pudesse dar uma nota a essa oficina, a esse conteúdo que eu compartilhei com você hoje, de 0 a 10, quanto que você daria? Eu daria 10. Os slides foi muito bem elaborado, a conversa ficou bem dinâmica, foi bem interessante. Show, valeu, valeu. Ó, para você que está assistindo, Duda também, se quiser tem esse QR Code aí de lado, que é a ouvidoria do Politize. Você pode entrar lá, deixar alguma queixa, algum elogio sobre essa mediação, sobre esse papo. Pode acessar através do QR Code ou ouvidoria Politize, também fica à vontade. Se você quiser doar de alguma forma, como eu havia comentado, o Politize é uma instituição sem fins lucrativos, então, para que a instituição continue a compartilhar esse conhecimento de educação política de qualidade, a instituição precisa de ajuda. Então, se você quiser doar alguma coisa, só apontar sua câmera para o QR Code, que vai ajudar muito a gente aqui. Duda, obrigado, de verdade, de coração, por esse tempo no seu domingo sagrado. Obrigado por participar aqui com a gente. Como sempre, mandou muito bem. Domina muito o legislativo. Jovem vereadora, não tem como não dominar. Obrigado mais uma vez. Aí do lado tem meu telefone, quem quiser fazer contato. Jogo da Velha lá, eu faço política. Tem e-mail das embaixadas. E, Duda, até a próxima. Se quiser participar, tem mais temas. É bom a gente lembrar o pessoal que são 12 oficinas. Hoje foi a segunda, com o tema dos três poderes. Ontem a gente conversou com o Kaique. A gente falou sobre política e democracia. Hoje a gente está tendo esse papo muito legal com a Duda. E a gente vai ter na próxima quarta-feira também. Então, basta acompanhar que a gente vai ter muito conteúdo legal para compartilhar com vocês. Duda, considerações finais. Parabéns. Muito obrigada pela oportunidade, Igor, e ao programa Politize. Eu achei muito legal e é isso. Vamos acompanhar os próximos, aprender mais. Show, show. Duda, valeu. Bom domingo para você. Bom domingo para sua família. Qualquer coisa a gente está por aqui. E quarta-feira tem mais. Duda, brigadão. Valeu. Até a próxima. Tchau, Igor. Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu.